4. Os Amigos da Magia Inglesa. Início da primavera de 1807. Imagine, digamos, um homem sentado em sua biblioteca particular, dia após dia. Um homem miúdo, sem nenhuma atração pessoal digna de nota. Um livro diante dele na mesa. Um suprimento de penas de escrever. Uma faca para parar novas pontas. Tinta, papel, cadernos de notas. Tudo oportunamente à mão. No cômodo, a lareira sempre acesa. Ele não a dispensaria. Sente frio. O cômodo muda com a estação. Ele não. 3 janelas altas dão vista para um campo inglês, calmo na primavera, alegre no verão, melancólico no outono e sombrio no inverno. Precisamente como a paisagem inglesa deve ser. Mas as mudanças das estações não lhe despertam interesse. Raras vezes ele tira os olhos das páginas do livro. Exercita-se como é hábito dos cavalheiros. Em dias secos, o longo passeio leva a atravessar o parque e contornar um pequeno bosque. Em dias úmidos, um passeio breve pelo matagal. Mas ele conhece pouco de matagais, parques ou bosques. Um livro o espera na mesa da biblioteca. Os olhos da imaginação ainda seguem linhas tipográficas. A cabeça ainda reflete sobre a argumentação. Os dedos estão ansiosos por pegá-lo novamente. Ele vê os vizinhos 2 ou 3 vezes a cada 2 semanas, porque esta é a Inglaterra, onde os vizinhos não permitem que um homem viva totalmente privado da sociedade, torne-se indiferente e ranzinza. Visitam-no, entregam cartões aos criados, convidam-no a jantares ou a bailes da congregação. As intenções são em grande parte caridosas. Acham que não é bom um homem estar sempre sozinho, mas também têm curiosidade de descobrir se mudou desde a última vez que o viram. Ele não mudou. Ele nada tem a lhes dizer e é considerado o homem mais enfadonho do condado de York. Contudo, no coração seco e miúdo de Mr. Norrell residia uma forte ambição de devolver a magia à Inglaterra, o que satisfaria até mesmo Mr. Honeyfoot, e foi com o desígnio de tornar realidade essa ambição há muito adiada que Mr. Norrell agora se dispunha a mudar-se para Londres. Childermas lhe garantiu que a época era propícia. E Childermas conhecia o mundo. Childermas conhecia as brincadeiras das crianças nas esquinas das ruas, brincadeiras que os adultos havia muito esqueceram. Childermas sabia o que os idosos pensavam ao pé das lareiras, embora durante anos e anos ninguém lhes tivesse perguntado o que era. Childermas sabia o que os jovens ouviam no rufar dos tambores e no soar das flautas que os fazia sair de casa e se tornarem soldados, e sabia da glória efêmera e do mundo de aflição que os aguardavam. Childermas podia olhar para um elegante advogado na rua e adivinhar o que ele levava no bolso da casaca. E tudo o que Childermas sabia o fazia sorrir, e algumas coisas que ele sabia o faziam rir. E nada do que ele sabia o fazia sentir mais do que uma mísera piedade. Por isso, quando Childermas disse ao mestre, vá para Londres, vá agora, Mr. Norrell acreditou nele. Só não gosto muito, disse Mr. Norrell, da sua ideia de que, segundos, escreva para um dos jornais londrinos em nosso favor. Sem dúvida vai cometer erros, já pensou nisso? É provável que tente fazer uma interpretação. Esse tipo de estudioso inferior não resiste a acrescentar algo de si mesmo. Vai fazer suposições equivocadas sobre o tipo de magia que empreguei em York. Não resta dúvida de que a confusão em torno da magia já é bem grande sem a nossa contribuição. Devemos nos servir de segundos? Childermas voltou o olhar escuro para o mestre, o sorriso ainda mais escuro, e respondeu que achava que sim. Não sei, senhor, prosseguiu, se recentemente ouviu falar de um cavalheiro ligado ao ramo naval chamado Baines. Acho que conheço o homem a que se refere, disse Mr. Norrell. Ah! Exclamou Childermas. Como ouviu falar dele? Um breve silêncio. Bem, respondeu Mr. Norrell com relutância. Acho que vi o nome do Capitão Baines no jornal.
O tenente Hector Bain serviu na fragata de King of the North, disse Childermas. Aos 21 anos de idade, perdeu uma perna e 2 ou 3 dedos da mão numa batalha nas Antilhas. Nessa batalha morreram o capitão da The King of the North e muitos outros marinheiros. Os relatos que o tenente Baines continuou a comandar o navio e dar ordens à tripulação enquanto o médico do navio lhe serrava a perna são, creio, um tanto exagerados, mas ele sem dúvida tirou das Antilhas um navio extremamente danificado, atacou um navio espanhol carregado de doações, fez fortuna e voltou ao seu país como herói. Rompeu o noivado com uma moça e se casou com outra. Esta, senhor, é a história do capitão que o Morning Post publicou. Agora eu vou lhe contar o que aconteceu depois disso. Baines provinha do norte, assim como o senhor, um homem de origem obscura com pouquíssimos amigos que lhe facilitassem a vida. Logo depois do casamento, ele e a esposa foram para Londres e se hospedaram na casa de uns amigos na Alameda Seacole. Enquanto lá estiveram, receberam a visita de pessoas de todos os escalões e postos. Cearam à mesa com viscondessas, foram brindados por membros do parlamento e tudo o que o prestígio e a proteção poderiam pôr à disposição do capitão Baines lhe foi prometido. Todo esse sucesso, senhor, atribuiu a aprovação e a estima generalizadas que lhe rendeu o relato do jornal. Será que o senhor tem amigos em Londres que lhe prestem o mesmo serviço sem incomodar os editores dos jornais? Sabe muito bem que não tenho, respondeu Mr. Norrell com impaciência. Entre mentes, Mr. Segundos escrevia a carta com muita dificuldade e se afligia por não conseguir ser mais caloroso nos elogios a Mr. Norrell. Tinha a sensação de que os leitores do jornal londrino esperariam dele alguma palavra sobre as virtudes de Mr. Norrell e depois se perguntariam por que não a dissera. No devido tempo, a carta foi publicada no The Times sob o título Ocorrências Extraordinárias em York, um apelo aos amigos da magia inglesa. Mr. Segundos encerrou a descrição da magia em York, declarando que os amigos da magia inglesa deveriam sem dúvida louvar o amor ao isolamento extremo que marcava o caráter de Mr. Norrell, porque ele fomentara os estudos e por fim dera frutos na forma da espantosa magia na Catedral de York. Contudo, afirmou Segundos, apelava aos amigos da magia inglesa para que se unissem a ele no pedido a Mr. Norrell para que não retomasse a vida de estudos solitários, mas que ocupasse seu lugar no palco mais amplo dos assuntos da nação, iniciando assim um novo capítulo na história da magia inglesa. Um apelo aos amigos da magia inglesa teve uma repercussão espantosa, sobretudo em Londres. Os leitores do The Times ficaram pasmos com os feitos de Mr. Norrell. Houve um desejo generalizado de ver Mr. Norrell. Moças lamentavam que os pobres velhos cavalheiros de York tivessem sentido tanto medo dele, mas queriam muito sentir elas mesmas tal tipo de espanto. Como era improvável que uma oportunidade como essa surgisse outra vez, Mr. Norrell resolveu se estabelecer em Londres o quanto antes. Childermas, arranje-me uma casa, disse. Uma casa que transmita aos que a visitem que a magia é uma profissão respeitável, não menos que o direito e bem mais que a medicina. Childermas perguntou secamente a Mr. Norrell se desejava uma casa cuja arquitetura também transmitisse que a magia era tão respeitável quanto a igreja. Mr. Norrell, sabedor de que no mundo existiam coisas como pilhérias do contrário não escreveria um livro sobre elas, mas que jamais fora apresentada a uma, muito menos lhe apertar a mão. Refletiu um pouco antes de responder que não poderiam reivindicar isso. Portanto, Childermas, talvez pensando que nada no mundo fosse mais respeitável do que o dinheiro, designou ao mestre uma casa na Praça Hanover, em meio às residências dos ricos e prósperos. Não sei qual é sua opinião, embora, para falar a verdade, pouco me importe com o lado sul da Praça Hanover. As casas são tão altas e estreitas com no mínimo 4 andares. Todas as janelas altas e sombrias são tão regulares, cada casa é tão igual às vizinhas, que todas têm algo da aparência de um muro elevado para barrar a luz. Seja como for, Mr. Norrell, um homem menos fantasista do que eu, ficou satisfeito com a nova casa, ou pelo menos tão satisfeito quanto ficaria um cavalheiro que por mais de 30 anos vivera numa casa de campo cercada por um parque de árvores maduras,
por sua vez, cercado por uma extensa propriedade de fazendas e bosques. Um cavalheiro, resumindo, cujos olhos jamais tinham sido ofendidos pela vista da propriedade alheia toda vez que olhava pela janela. Childermas. Sem dúvida uma casa pequena, disse, mas não posso me queixar. Como sabe, não é conforto que almejo. Childermas replicou que a casa era maior do que muitas outras. Mesmo? Disse Mr. Norrell bastante surpreso. Mr. Norrell ficou pasmo, sobretudo com a pequenez da biblioteca, que de modo algum acomodaria um terço dos livros que ele achava indispensáveis. Perguntou a Childermas como as pessoas de Londres guardavam livros. Talvez não lessem? Não fazia 3 semanas que estava em Londres quando Mr. Norrell recebeu uma carta de uma dama chamada Goldesdon, de quem jamais ouvira falar. Sei que é deveras surpreendente que eu lhe escreva sem que nos conheçamos, e sem dúvida o senhor deve estar se perguntando quem será essa criatura impertinente. Eu não sabia da existência de uma pessoa como o senhor, e, ainda que me julgue surpreendentemente atrevida, etc, etc. Drawlight, um querido amigo meu, me assegurou que o senhor é a criatura mais amável deste mundo e não se incomodaria. Mal posso esperar a hora de ter o prazer de conhecê-lo, e consideraria a maior honra do mundo se consentissem em nos dar o prazer de sua companhia num sarau nesta quinta-feira à noite. Espero que o receio de encontrar um grupo de pessoas não o impeça de vir. Eu mesma detesto grupos desse tipo acima de todas as coisas, e somente meus amigos mais íntimos serão convidados para conhecê-lo. Não era o tipo de carta que causasse uma impressão favorável em Mr. Norrell. Ele a leu às pressas, pô-la de lado com uma exclamação de desgosto e voltou a pegar o livro. Pouco depois, Childermas chegou para cumprir as tarefas da manhã. Leu a carta de Mistress Goldesdon e perguntou que resposta Mr. Norrell gostaria de lhe dar. Uma recusa, disse Mr. Norrell. Mesmo? E devo dizer que o senhor já tinha um compromisso? Perguntou Childermas. Claro. Se quiser, respondeu Mr. Norrell. E o senhor já tem um compromisso? Perguntou Childermas. Não, respondeu Mr. Norrell. Ah, exclamou Childermas. Então, talvez seja o excesso de compromissos noutros dias que o leva a recusar este. Receia se cansar muito? Não tenho compromissos. Sabe perfeitamente que não. Mr. Norrell deu durante uns 2 minutos antes de dizer. Mr. Norrell leu durante uns 2 minutos antes de dizer, aparentemente para o livro, ainda está aqui? Estou, disse Childermas. Muito bem, retrucou Mr. Norrell. O que é? O que há? Pensei que o senhor tivesse vindo a Londres para mostrar às pessoas a magia moderna. Será um processo lento se ficar em casa o tempo todo. Mr. Norrell não respondeu. Pegou a carta e olhou para ela. Drawlight, disse por fim. O que ela quer dizer com isso? Não conheço pessoa alguma com esse nome. Não sei o que ela quer dizer, respondeu Childermas, mas sei o seguinte, no momento não será bom ser muito escrupuloso. Às 8 horas, na noite da festa de Mistress Goldesdon, Mr. Norrell, trajando seu melhor casaco cinza, estava sentado na carruagem, pensando no querido amigo de Mistress Goldesdon, Drawlight, quando se deu conta de que o carro parara de se movimentar. Ao olhar pela janela, viu uma grande confusão de gente, carruagens e cavalos, todos iluminados por lampiões. Julgando que, como ele, todo mundo achava as ruas de Londres confusas, concluiu que o cocheiro e o criado tinham se perdido no caminho. Batendo no teto da carruagem com a bengala, gritou: Davey! Lucas! Pois não falei rua Manchester? Por que não se certificaram do caminho antes de partirmos? Lucas, na boleia, gritou para baixo que já estavam na rua Manchester, mas que tinham de esperar, pois havia uma fila comprida de carruagens aguardando a vez de parar em frente da casa. Que casa? Perguntou Mr. Norrell. A casa que estavam indo, respondeu Lucas. Não, não. Estão equivocados, retrucou Mr. Norrell. É uma casa pequena. É uma pequena reunião. Contudo, ao chegar à casa de Mistress Goldesdon, Mr. Norrell se viu logo imerso em mais ou menos uma centena dos amigos mais íntimos de Mistress Goldesdon.
O vestíbulo e os salões de recepção estavam abarrotados e mais pessoas chegavam a cada momento. Mr. Norrell ficou espantadíssimo, mas o que mais no mundo surpreenderia era uma festa londrina da moda, como tantas outras realizadas em pelo menos meia dúzia de casas da cidade todos os dias da semana. E como descrever uma festa londrina? Velas em lustres de cristal lapidado espalham-se por toda a casa numa profusão estonteante. Espelhos elegantes triplicam e quadruplicam a luz até a noite ultrapassar o dia em brilho. Frutos de estufa de cores variadas estão empilhados em pirâmides imponentes sobre mesas forradas com toalhas brancas. Criaturas divinas com joias resplandecentes movimentam-se aos pares, de braços dados, admiradas por todos os que as veem. O calor, todavia, é esmagador. A pressão e o ruído também são muito grandes. Não há onde sentar e são poucos os lugares onde ficar de pé. Talvez a gente veja um amigo num canto da sala. Talvez a gente tenha muito a lhe dizer, mas como chegar até ele? Com sorte, talvez o descubra mais tarde em meio à multidão e lhe aperte a mão enquanto um passa rapidamente pelo outro. Cercado por estranhos irritados, agitados, a oportunidade de uma conversa racional é igual à que se teria num deserto africano. Tudo o que se pode desejar é proteger a roupa preferida dos estragos da multidão. Todos se queixam do calor e da sufocação. Todos afirmam que é absolutamente insuportável. Mas se tudo é sofrimento para os convidados, o que dizer da aflição dos que não foram convidados? Nosso sofrimento é nada comparado ao deles. E amanhã poderemos dizer um ao outro que foi uma festa maravilhosa. Sucedeu que Mr. Norrell chegou ao mesmo tempo que uma dama muito idosa. Embora de pequena estatura e aspecto desagradável, ela sem dúvida era alguém importante. Estava coberta de diamantes. Os criados a rodeavam e Mr. Norrell se encaminhou para dentro da casa sem ser notado. Entrou no salão repleto de gente, onde descobriu uma taça de ponche em cima de uma mesinha. Enquanto bebia o ponche, ocorreu-lhe que não dissera seu nome a quem quer que fosse, e por conseguinte, ninguém sabia que ele estava ali. Ficou sem saber como agir. Os demais convidados se ocupavam em cumprimentar os amigos e, quanto a abordar um dos criados e se anunciar, Mr. Norrell não se sentia à altura da tarefa. Estava intimidado pelo rosto orgulhoso e pelo indescritível ar de superioridade deles. Pena que um ou dois dos últimos membros da Sociedade dos Magos de York não se achassem presentes para vê-lo tão desamparado e constrangido. Isso os teria alegrado muitíssimo. Mas o mesmo sucede a todos nós. Em ambientes familiares, nosso comportamento é alegre e tranquilo. Basta que nos transportem para lugares onde não há conhecidos e ninguém nos conhece. Pronto. É um tremendo desconforto. Mr. Norrell perambulava de um cômodo a outro, desejando apenas ir embora. Mr. Norrell perambulava de um cômodo a outro, desejando apenas ir embora, quando foi detido pelo som de seu próprio nome e das seguintes palavras enigmáticas. Garante-me que jamais será visto sem um manto místico azul escuro, adornado com símbolos de outros mundos. Mas Drawlight, que conhece Norrell muito bem, diz que... O barulho no cômodo era tal que foi espantoso Mr. Norrell ter ouvido qualquer coisa. As palavras haviam sido pronunciadas por uma mulher jovem e Mr. Norrell olhou desesperadamente em volta para tentar localizá-la, mas sem resultado. Começou a se perguntar o que mais fora dito a seu respeito. Súbito, viu-se ao lado de uma dama e de um cavalheiro. Ela em nada chamava atenção, uma mulher de aspecto sensato de 40 ou 50 anos. Ele, porém, era o tipo de homem raras vezes visto no condado de York, bastante baixo. Vestia um casaco preto de boa qualidade e roupas de uma brancura extraordinária. Pequenos óculos de prata pendiam oscilantes de uma fita preta de veludo que lhe envolvia o pescoço. Suas feições eram bem simétricas e muito saudáveis. Cabelo preto e curto, a pele muito limpa e branca, exceto pelo leve toque de ruge das bochechas. Os olhos eram admiráveis, grandes, bem conformados, tão brilhantes que pareciam ter um aspecto quase líquido. Eram contornados por
pestanas muito longas e escuras. Ele adotara muitos pequenos traços de feminilidade, mas os olhos e as pestanas lhe tinham sido dados pela própria natureza. Mr. Norrell prestou muita atenção à conversa dos dois para descobrir se falavam dele. O conselho que dei a Mr. Dun... O conselho que dei a Mr. Duncombe sobre sua própria filha, disse o homem baixo. Mr. Duncombe encontrou um marido perfeito para a filha, um cavalheiro que ganha 900 libras por ano. Mas a tola da moça almejava um capitão pobre da cavalaria. E Mistress Duncombe, coitada, quase entrou em desvario. Ah, minha senhora, eu disse, assim que tomei conhecimento do fato, acalme-se. Deixe que eu resolvo. Não sou um gênio extraordinário, como sabe, mas meus estranhos talentos ajustam-se perfeitamente a esse tipo de coisa. Ah, minha senhora vai rir quando souber como tratei do caso. Suponho que ninguém mais no mundo teria pensado num plano tão ridículo. Levei Miss Susan ao Grace, na rua Bond, onde ambos tivemos uma manhã muito agradável, experimentando colares e brincos. Ela passou a maior parte da vida no condado de Derby, e não estava acostumada a joias realmente admiráveis. Não creio que alguma vez tenha pensado seriamente nessas coisas. Depois Mistress Duncombe e eu tivemos a entender que se casasse com o capitão. Depois Mistress Duncombe e eu demos a entender que se casasse com o capitão Hurst, ela afastaria de si para sempre as vantagens de uma outra oportunidade enquanto se casasse com Mr. Watts. Faria a melhor das escolhas. Esforcei-me então para conhecer o capitão Hurst e convencê-la a ir comigo ao Boodles, onde, bem, não mentirei para a senhora, onde há jogatina. O homem soltou uma risada espremida. Emprestei-lhe dinheiro para tentar a sorte. Não dinheiro do meu bolso, sabe? Mistress Duncombe me dera o dinheiro com esse propósito. Fomos lá 3 ou 4 vezes e num período de tempo extremamente curto as dívidas do capitão estavam... Bem, minha senhora, não vejo como ele conseguirá saldá-las. Mistress Duncombe e eu me explicamos de que uma coisa é esperar que uma jovem se case com um homem de baixa renda e outra bem diferente é esperar que ela se una a um homem endividado até o pescoço. No início ele não se dispôs a nos ouvir. No início serviu-se de, como dizer, de expressões bastante militares, mas no fim viu-se obrigado a fazer justiça a tudo o que dissemos. Mr. Norrell viu a mulher de aspecto sensato de 40 ou 50 anos olhar para o homem baixo, com certo desagrado. Depois ela inclinou a cabeça com muita leveza e frieza, e sem dizer palavra misturou-se à multidão. O pequeno homem se virou para outra direção e imediatamente saudou um amigo. Os olhos de Mr. Norrell foram em seguida atraídos por uma jovem extremamente bonita que trajava um vestido branco e prateado. Um homem alto e vistoso conversava com ela e ela ria com entusiasmo de tudo o que ele dizia. E se ele descobrisse 2 dragões, um vermelho e um branco, debaixo das fundações da casa, encerrados numa luta eterna que simbolizasse a futura destruição de Mr. Goldstone? Creio, disse o homem timidamente, que a senhorita não se importaria se ele o fizesse. Ela tornou a rir, até com mais alegria do que antes, e Mr. Norrell ficou surpreso ao ouvir em seguida alguém se dirigir a ela como Miss Goldstone. Mr. Norrell ponderou que deveria ter falado com ela, mas assim que concluiu isso, a jovem tinha desaparecido. Farto do barulho e da visão de tantas pessoas, resolveu ir embora discretamente, mas sucedeu que nesse exato momento a multidão à porta era por demais impenetrável. Ele se viu pego pela corrente de pessoas e carregado para uma outra parte do salão. Lá se foi ele, rodopiando como folha seca pega no escoadouro. Numa dessas voltas em redor do cômodo, descobriu um canto tranquilo perto de uma janela. Um biombo de marfim talhado e incrustado com madrepérolas, alto e semi-oculto. Ah, que felicidade! E uma estante de livros. Mr. Norrell se insinuou atrás do biombo, tirou da estante uma descoberta modesta de toda a revelação de São João, de John Napier, e começou a ler. Não fazia muito tempo que ali estava, quando, ao erguer os olhos, por acaso, viu o homem alto e vistoso que estivera conversando com Miss Goldstone, e o homem baixo e moreno que se dera o trabalho de destruir as esperanças matrimoniais do capitão Hurst.
Dialogavam energicamente, mas a pressão e o fluxo de pessoas em volta deles era tão grande que, sem nenhuma formalidade, o homem alto agarrou a manga do homem baixo e o puxou para trás do biombo e para o canto que Mr. Norrell ocupava. Ele não está aqui, disse o homem alto, enfatizando cada palavra enquanto cutucava com o dedo o ombro do outro homem. Onde estão os olhos ameaçadoramente ardentes que você nos prometeu? Onde estão os estados hipnóticos que nenhum de nós explica? Alguém foi amaldiçoado? Creio que não. O senhor o invocou como espírito das vastas profundezas e ele não apareceu? Estive com ele ainda hoje de manhã, retrucou o homem baixo desafiadoramente, para saber da maravilhosa magia que fizera havia pouco tempo, e ele me disse que viria. Passa da meia-noite, não virá mais. O homem alto sorriu, um sorriso bastante superior. Confesse, o senhor não conhece. O homem baixo então sorriu para rivalizar com o sorriso do outro. Os dois cavalheiros duelavam com sorrisos e disse: Ninguém em Londres o conhece melhor do que eu. Confessou. Confesso que estou um pouco, muito decepcionado. Ah, exclamou o homem alto, a opinião de todos aqui é a de que fomos detestavelmente enganados. Viemos na expectativa de presenciar algo extraordinário e, em vez disso, fomos obrigados a providenciar nosso próprio entretenimento. Batendo os olhos para a casa de Mr. Norrell, disse: Este cavalheiro está lendo um livro. O homem baixo olhou para trás e, ao fazê-lo, bateu com o cotovelo em uma descoberta modesta de toda a revelação de São João, dirigindo a Mr. Norrell um olhar desdenhoso por ocupar um espaço tão pequeno com um livro tão grande. Eu disse que estou decepcionado, continuou o homem baixo, mas não totalmente surpreso. Não o conhece como eu. Ah, posso lhe garantir que ninguém melhor do que ele tem uma noção tão astuciosa de quanto vale. Um homem que compra uma casa na Praça Hanover conhece o estilo que as coisas devem ter. Ah, sim. Comprou uma casa na Praça Hanover. Então, não sabia? Ele é tão rico como um judeu. Tinha um tio chamado Haythorne. Tinha um tio chamado Haythorne Waite, que morreu e lhe deixou um mundo de dinheiro. Possui, entre outras ninharias, uma casa de boa qualidade e uma extensa propriedade, a de Hartfield Abbey, no condado de York. Ah! Exclamou o homem alto secamente. Teve muita sorte. Tios ricos que morrem são artigos raros hoje em dia. Sem dúvida! Exclamou o homem baixo. Uns amigos meus, os Griffin, têm um tio velho incrivelmente rico a quem prestaram todo tipo de assistência por anos a fio, mas, embora tivesse pelo menos 100 anos de idade, quando eles começaram a cuidar dele, o velho ainda não morreu, e ao que parece pretende viver para sempre só para contrariá-los. E todos os Griffin vão envelhecendo e morrendo um após o outro na mais amarga decepção, mas estou certo de que o senhor, meu caro Lascelles, não tem por que se preocupar com pessoas idosas assim irritantes. Sua fortuna é bastante suficiente, não é? O homem alto preferiu ignorar essa particular impertinência e comentou friamente: Creio que esse cavaleiro deseja falar com o senhor. O cavaleiro em questão era Mr. Norrell, que, muito surpreso de ouvir sua fortuna e propriedade pessoais discutidas tão abertamente, esperara alguns minutos pela oportunidade de falar. "Ah, desculpe-me, pois não? Retrucou o homem baixo com rispidez. Eu sou Mr. Norrell. O homem alto e o homem baixo arregalaram os olhos para Mr. Norrell. Após um silêncio que durou alguns instantes, o cavalheiro baixo, que primeiro parecer ofendido e depois passara pelos estágios de parecer pálido e em seguida parecer intrigado, pediu a Mr. Norrell que repetisse o nome. Mr. Norrell repetiu, ao que o homem baixo replicou: Desculpe-me, mas, quer dizer, espero que me perdoe a pergunta impertinente, mas mora na sua casa da Praça Hanover alguém todo vestido de preto e com um rosto fino igual a uma raiz torcida de cerca viva? Mr. Norrell refletiu um momento e respondeu: Childermas. O senhor se refere a Childermas. Ah, Childermas! Exclamou o homem baixo, como se agora tudo estivesse perfeitamente esclarecido. Sim, claro. Mas que tolice a minha, Childermas. Ah, Mr. Norrell, nem sei como expressar minha alegria em conhecê-lo. Meu nome, senhor, é Drawlight. Conhece Childermas? Perguntou Mr. Norrell, intrigado. Eu? Mr. Drawlight fez uma pausa. Eu vi essa pessoa. Como a descrevi? Saindo de sua casa e... Ah, Mr. Norrell,
Sou um Palermo às vezes. Tomei-o pelo senhor, por favor não se ofenda, porque agora, olhando para o senhor, vejo claramente que ele tem a aparência selvagem e romântica que as pessoas associam a um mago, enquanto o senhor tem o ar pensativo de um estudioso. Lascelles, não é verdade que Mr. Norrell tem o porte grave e sério de um estudioso? O homem alto respondeu sem muito entusiasmo que achava que sim. Mr. Norrell, este é um amigo meu, Mr. Lascelles, disse Drawlight. Mr. Lascelles esboçou uma levíssima reverência. Ah, Mr. Norrell, exclamou Mr. Drawlight. Não imagina o tormento porque passei esta noite perguntando-me se o senhor viria ou não. Às 7 da noite, minha ansiedade era tão aguda que não pude me conter. Cheguei a ir à taverna na rua Glasshouse só para perguntar a Davey e Lucas o que achavam. Davey estava certo de que o senhor não viria, o que, como pode imaginar, deixou-me num desespero total. Davey Devem Lucas, disse Mr. Norrell num tom de extremo espanto. Esses, como o leitor deve se lembrar, eram os nomes do cocheiro e do criado de Mr. Norrell. Ah, sim, exclamou Mr. Drawlight. A taverna da rua Glasshouse é onde Devem e Lucas de vez em quando se reúnem para jantar. Como acredito, o senhor sabe. Mr. Drawlight interrompeu a tagarelice o suficiente para Mr. Norrell murmurar que não estava a par disso. Ainda falando aberta e diligentemente dos seus extraordinários poderes a todos que conheço. Andei falando aberta e diligentemente dos seus extraordinários poderes a todos que conheço, continuou Mr. Drawlight. Tenho sido o seu João Batista, senhor, preparando-lhe o caminho. Não hesitei em afirmar que o senhor e eu somos grandes amigos, pois desde o início tive o pressentimento, caro Mr. Norrell, de que o seríamos, e como vê, eu estava certo, pois aqui estamos, conversando à vontade um com o outro.